Olá pessoal, vamos começar com uma realidade chocante. Existem cidades no mundo onde o perigo está à espreita em cada esquina. Cidades onde sair à noite pode muitas das vezes não ser uma boa ideia, onde a violência faz parte do cotidiano. Hoje, vocês irão conhecer as cidades mais perigosas do planeta. Vale lembrar que estamos excluindo da nossa lista as cidades localizadas em países que estão em guerra. Vamos focar nas taxas de homicídio, violência urbana, crimes organizados e outras estatísticas assustadoras que colocam essas cidades no topo dos rankings mundiais de criminalidade. Também vale ressaltar que o objetivo desse conteúdo não é mostrar as cidades como um lugar sujo, inapropriado para outras pessoas, e sim apenas listar o problema na segurança dessas cidades ao redor do mundo em 2024, baseado em dados de pesquisa, sem mais intenções além disso. Digo isso para não haver interpretações erradas desse conteúdo. Bom, dado o recado, vamos começar. Fortaleza, Brasil. Abrindo nossa lista, temos Fortaleza, uma das maiores cidades do Brasil e um destino turístico mundialmente conhecido por suas praias paradisíacas e clima tropical. No entanto, por trás dessa fachada, Fortaleza enfrenta uma realidade brutal. Em 2024, a cidade registrou uma taxa alarmante de 60 homicídios por 100 mil habitantes, colocando-a entre as mais violentas do país. A violência em Fortaleza é alimentada por uma combinação de fatores, com a desigualdade social extrema e a falta de oportunidade para os jovens e a presença de facções criminosas que disputam ferozmente o controle do tráfico de drogas. A cidade é um campo de batalha urbana, onde essas facções se enfrentam diariamente, resultando em tiroteios, assassinatos e uma sensação constante de insegurança para os moradores. As áreas periféricas, em particular, são dominadas pelo crime organizado, e a polícia, muitas vezes, tem dificuldade de controlar a violência, dificuldade em impor a ordem. Além disso, a corrupção e a ineficiência do sistema de justiça contribuem para a impunidade, agravando ainda mais a situação. Fortaleza, que deveria ser um lugar de descanso e lazer, está se tornando um símbolo da violência urbana no Brasil, onde o perigo espreita a cada esquina, especialmente nas regiões mais pobres da cidade. Baltimore, Estados Unidos. Baltimore, nos Estados Unidos, é uma cidade marcada por contrastes profundos. Apesar de sua rica história e importância cultural, Baltimore tem se destacado nos últimos anos por ser uma cidade mais violenta do país. Em 2024, a cidade registrou uma taxa de 58 homicídios por 100 mil habitantes, um número chocante que reflete a gravidade da situação. A violência em Baltimore está intimamente ligada ao tráfico de drogas, com gangues disputando os territórios e recursos, resultando em uma atmosfera de medo constante. Além disso, a cidade enfrenta desafios sistêmicos, com a pobreza, a falta de acesso à educação de qualidade e uma infraestrutura urbana deteriorada, que alimenta o ciclo de criminalidade. A polícia de Baltimore também luta contra o sistema de justiça criminal sobrecarregado e muitas vezes ineficaz, o que leva a uma alta taxa de crimes não resolvidos, aumentando a sensação de impunidade. Moradores de bairros mais pobres, em particular, são os mais afetados, vivendo diariamente com o temor de se tornarem vítimas da violência que assola a cidade. São Pedro Sula, Honduras. São Pedro Sula, em Honduras, continua a ser um dos lugares mais perigosos do mundo. Apesar de ter deixado de ocupar o topo da lista, em 2024 a cidade registrou uma taxa de homicídio de 56 por 100 mil habitantes, refletindo a profunda crise de segurança que assola a região. São Pedro Sula é uma cidade onde a pobreza extrema e a falta de oportunidades se combinam para criar um ambiente propício ao crescimento da criminalidade. Gangues violentas, conhecidas localmente como Mara Salvatrucha, controlam vastas áreas da cidade, impondo sua lei através do medo e da violência. A polícia local, muitas vezes envolvida em casos de corrupção, tem dificuldade em combater as gangues de forma eficaz, o que contribui para a perpetuação da violência. Além disso, a cidade sofre com um sistema judicial frágil e ineficiente, onde muitos crimes ficam impunes. Para os moradores de São Pedro Sula, a violência é uma parte inevitável do cotidiano, onde sair de casa pode significar um risco de vida. Kingston, Jamaica. Kingston, a capital da Jamaica, destacando-se como uma das cidades mais perigosas do Caribe. Em 2024,
Kingston registrou uma taxa de 55 homicídios por 100 mil habitantes, refletindo um ambiente de extrema violência que predomina na cidade. A capital jamaicana é dominada por gangues armadas que controlam diferentes regiões, especialmente nas áreas mais pobres, onde o Estado tem pouca ou nenhuma presença afetiva. A violência em Kingston está intimamente ligada ao tráfico de drogas, uma atividade que gera lucros astronômicos para as gangues e que, consequentemente, alimenta uma espiral de assassinatos e crimes violentos. A polícia de Kingston enfrenta enormes desafios para combater essas gangues, muitas vezes mal equipado e em menor número, o que dificulta a imposição da lei e da ordem. Além disso, a corrupção dentro das forças de segurança e do sistema judicial só piora a situação, criando um ciclo vicioso de violência e impunidade. Para os moradores de Kingston, a violência faz parte da vida cotidiana, com muitos vivendo em constante estado de alerta, temendo pela própria segurança. Ciudad Juárez. O lugar Ciudad Juárez, no México, é uma cidade onde o perigo é uma realidade constante. Com uma taxa de 67 homicídios por 100 mil habitantes em 2024, a cidade é um campo de batalha entre cartéis de drogas que lutam pelo controle das rotas de tráfego para os Estados Unidos. A violência em Ciudad Juárez é extrema, com execuções sumárias, sequestros e tiroteios ocorrendo quase diariamente. Os cartéis não apenas combatem entre si, mas também enfrentam as forças de segurança, resultando em uma atmosfera de guerra urbana. A polícia e as autoridades locais, muitas vezes incapazes de lidar com a escala da violência, são frequentemente acusadas de corrupção ou cumplicidade com os criminosos. Para os moradores, viver em Ciudad Juárez é uma experiência marcada pelo medo, onde até mesmo as atividades cotidianas mais simples, como sair de casa para trabalhar, pode ser perigoso. A cidade, que já foi importante centro industrial e de comércio, hoje é sinônimo de violência e insegurança. Cape Town, África do Sul. Cape Town, na África do Sul, é uma cidade de contrastes extremos, conhecida tanto por sua beleza natural quanto por sua violência desenfreada. Em 2024, a cidade registrou uma taxa de 69 homicídios por 100 mil habitantes, um número que destaca a gravidade da situação. A violência em Cape Town é impulsionada por fatores como a extrema desigualdade social, o desemprego elevado e a presença de gangues violentas que controlam as áreas inteiras da cidade. As chamadas stick gangs, que traficam metanfetamina e outras drogas, são responsáveis por grande parte da criminalidade, envolvendo-se em tiroteios frequentemente e espalhando o terror entre os moradores. Além disso, a polícia enfrenta enormes desafios, desde a falta de recursos até a corrupção interna, o que dificulta o combate eficaz ao crime. Para muitos moradores de Cape Town, a violência é uma parte inevitável do cotidiano, especialmente nas áreas mais desfavorecidas, onde a presença do Estado é praticamente inexistente. Acapulco, México. Acapulco, no México, um dos destinos turísticos mais famosos do mundo. Aqui no Brasil ficou muito conhecido pelo seriado Chaves. Agora é uma das cidades mais perigosas do planeta. Em 2024, Acapulco registrou uma taxa de 72 homicídios por 100 mil habitantes, uma estatística que reflete a gravidade da violência que assola a cidade. A transformação de Acapulco em um campo de batalha urbano é resultado da guerra entre os cartéis de drogas, que lutam pelo controle do território e das rotas de tráfico. A violência é uma presença constante, com execuções, sequestros e extorsões fazendo parte do cotidiano dos moradores. A polícia local, frequentemente acusada de corrupção e ineficácia, tem pouca capacidade de conter a escala de criminalidade, o que deixa a população à mercê dos cartéis. Para os turistas, Acapulco ainda pode parecer um paraíso, mas para os moradores, a cidade é um lugar onde a vida está sempre em risco. San Salvador, El Salvador. São Salvador, a capital de El Salvador, é uma cidade onde a violência é quase onipresente. Em 2024, a cidade registrou uma taxa de 75 homicídios por 100 mil habitantes, um reflexo direto da guerra brutal entre gangues que assolam o país.
As gangues, conhecidas localmente como Mara Salvatruchas, especialmente a MS-13 e o Bairro 18, controlam vastas áreas da cidade, impondo sua própria lei e ordem através da violência e do medo. Essas gangues são responsáveis por uma vasta gama de atividades criminosas, desde assassinatos e extorsões até o tráfico de drogas, e estão em constante conflito com as forças de segurança entre si. A vida em El Salvador é marcada por uma sensação constante de insegurança, onde até mesmo as tarefas cotidianas, a liberdade de ir e vir é desrespeitada. Como ir ao trabalho, à escola, manter uma pequena empresa pode ser perigoso. O governo tem se esforçado para combater a violência, mas os resultados têm sido limitados, com muitos moradores vivendo em estado de medo perpétuo. Caracas, Venezuela. Caracas, a capital da Venezuela, é uma cidade onde a violência e o desespero caminham lado a lado. Em 2024, a cidade registrou uma taxa de 76 homicídios por 100 mil habitantes, o número que reflete a profunda crise que assola o país. A violência em Caracas é alimentada por uma combinação letal de crise econômica, corrupção endêmica e desintegração social. A cidade é dominada por gangues armados e criminosos que operam com impunidade, muitas vezes em conluio com as autoridades. A presença do Estado é fraca, e muitas áreas de Caracas são efetivamente zonas de sem lei, onde a polícia não ousa entrar. A população vive em um estado de medo constante, enfrentando a possibilidade de sequestros, assaltos e assassinatos a qualquer momento. A crise humanitária em curso na Venezuela só agrava a situação, deixando milhões de pessoas em situação de extrema vulnerabilidade. Caracas, uma cidade que já foi próspera, agora é sinônimo de violência e caos. Tijuana, México. Temos Tijuana, no México. É uma cidade onde a violência é endêmica, alimentada pela proximidade com a fronteira dos Estados Unidos e o tráfico de drogas. Em 2024, Tijuana registrou uma taxa impressionante de 82 homicídios por 100 mil habitantes, tornando-se uma das cidades mais perigosas do mundo. A violência em Tijuana é amplamente atribuída à guerra entre cartéis de drogas, que lutam pelo controle das rotas de tráfico para os Estados Unidos. A cidade é frequentemente palco de tiroteios em plena luz do dia, sequestros e assassinatos brutais, que são parte da luta constante pelo poder entre as facções criminosas. A polícia local, apesar de seus esforços, muitas vezes se vê sobrecarregado e impotente diante da escala da violência. Para os moradores de Tijuana, viver na cidade significa conviver diariamente com medo, sabendo que a qualquer momento pode se tornar vítima do conflito entre os cartéis. Porto Moresby, Papua Nova Guiné. Porto Moresby, a capital da Papua Nova Guiné, é a segunda cidade mais perigosa do mundo, fora de zonas de guerra, com uma taxa de homicídios de 85 por 100 mil habitantes em 2024. A cidade é um exemplo extremo de como a violência pode se enraizar em uma sociedade. Porto Moresby enfrenta desafios enormes, como a pobreza extrema, a falta de infraestrutura básica e a corrupção endêmica, que contribui para um ambiente de criminalidade desenfreada. As gangues armadas, conhecidas localmente como Rascals, controlam muitas partes da cidade, impondo sua própria forma de justiça através da violência. A polícia mal equipada e com os recursos ilimitados luta para manter a ordem, mas muitas vezes é incapaz de defender o poder das gangues. Para os moradores de Porto Moresby, a violência é uma parte inevitável da vida, onde a sobrevivência diária é um desafio constante. A cidade, que deveria ser um centro de progresso para o país, hoje é um lugar onde a lei do mais forte prevalece. Bom, pelo que vocês puderam ver, todas as cidades que eu citei, sempre com quase o mesmo problema. Problemas com desigualdade social, criminalidade, corrupção, entre outros. Essas cidades que se destacam mostram a face sombria de um mundo onde a violência urbana se tornou uma realidade incontrolável. Cada uma dessas metrópoles vive sob a sombra do crime, refletindo problemas profundos e complexos que vão desde a desigualdade social até a corrupção e o domínio de facções criminosas. A situação nessas cidades é um lembrete alarmante de como o poder e impunidade pode transformar locais vibrantes e cheios de vida em verdadeiras zonas de perigo. Para os habitantes dessas áreas, a vida cotidiana é uma luta constante pela sobrevivência, onde a segurança pessoal é uma questão de sorte, tanto quanto a vigilância. As autoridades, frequentemente impotentes ou coniventes, enfrentam desafios monumentais para reverter esse cenário.
e as soluções parecem cada vez mais distantes. Mas é crucial lembrar que, por trás dessas estatísticas frias, há milhões de vidas impactadas, histórias de medo, resistência, em muitos casos, de resiliência. Essas cidades perigosas são também um lar para pessoas que, apesar de tudo, continuam a lutar por um futuro melhor, mesmo quando as probabilidades estão contra elas. E é justamente essa luta que deve ser o foco dos esforços internacionais, governamentais e comunitários, para que um dia possamos ver esses lugares deixarem de figurar entre as cidades mais perigosas do mundo e se tornarem, quem sabe, exemplo de recuperação e esperança. Bom, e é isso, pessoal. Deixe nos comentários como é a realidade da segurança na sua cidade, suas opiniões sobre a violência no Brasil e o que poderia ser feito para melhorar. Deixe seu like e se inscreva para mais conteúdo como este. Até o futuro.